Bom, para você se tornar um cristão, você precisa aprender algo base para a sua vida. Quando você constrói um prédio desse, você constrói uma base embaixo para sustentar toda a estrutura que vai ser colocada em cima. O cristianismo, ele tem uma base embaixo que você precisa entender. Se você não entender essa base, a sua vida sempre vai ser confusa, você sempre vai estar com problema, você sempre vai achar que as coisas não são simples, porque se você não entender a base, você não consegue edificar um edifício espiritual na sua vida. Amém? Deixa eu te explicar qual é a base, presta atenção, é muito simples. Você pode falar assim, acho que você até falou assim, a base é Jesus, calma. Deixa eu te contar mais detalhadamente para você construir essa base melhor. Presta atenção. Quando Deus fez o homem no Jardim do Éden, Ele queria habitar com o homem. Ele fez o homem para habitar com o homem. Todas as tardes Ele ia encontrar com o homem. Porém, o pecado entrou. Quando o pecado entrou, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Amém? Deus não podia mais falar com o homem por causa do pecado que havia entrado. Bom, começou-se a nossa história sobre a terra. Então, o que aconteceu? Você precisa entender isso, porque se você entender isso, tudo vai ser mais fácil para a sua vida. Desde então, Deus buscou um plano para que o homem voltasse a ter contato com Ele. Então, a Bíblia ela é dividida em duas situações. Essas duas situações são a base do cristianismo. Porque se você não entender isso que eu vou te falar agora, você fica sempre confundindo as situações. E você nunca sabe para que caminho você vai. Então, quando Deus estabelece o homem peca, Ele cria então um meio para que o homem pudesse chegar novamente a Deus, que nós chamamos da aliança da lei. Fala assim comigo, aliança da lei. O que era a aliança da lei? Era todos os mandamentos de Moisés. Se você obedecesse os 630 e poucos mandamentos de Moisés, você teria agora comunhão com o Pai. Só que tinha um problema, ninguém conseguiu. E o outro problema, que se você quebrasse um mandamento, você quebrava todos os mandamentos. Então essa é a aliança da lei, que Deus estabeleceu, para que o homem então pudesse entender do pecado dele. Porque quando existe uma lei ali, o meu carro está estacionado ali fora, não tem nenhuma placa, ele fica estacionado normal. O dia que a prefeitura vir colocar uma placa ali, uma lei, proibido estacionar, então eu já descubro que ali é proibido. A lei mostra o nosso pecado. A lei veio para isso, para mostrar como era o nosso pecado. Então ninguém nunca cumpriu a lei. O que Deus fez? Deus mandou Jesus. E Ele fez a segunda aliança, que nós chamamos de aliança da graça. Fala assim, aliança da graça. A lei era o homem fazendo. A aliança da lei era o homem tentando fazer algo para poder chegar a Deus. E por mais que ele tentasse fazer, por mais que ele se esforçasse, nenhum conseguiu. O homem tentando, e quando ele quebrava tudo. O que é a aliança da graça? Foi o próprio Jesus fazendo por nós aquilo que nós não conseguíamos fazer. Nossa. Eu posso pegar essa Bíblia e pregar mais 3.000 anos. Não tem mais nenhuma notícia mais importante do que essa que eu te dei aqui agora. Eu vou repetir ela, peraí. A aliança da lei era nós, mortais, tentando fazer algo para agradar a Deus. O nosso esforço tentando chegar até Deus, e ninguém conseguiu. Você pode ler a Bíblia, você vai ver que ninguém conseguiu. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam separados da glória de Deus. Através da lei, ninguém podia chegar até Deus. O que Deus faz? Cria a nova aliança. O que é a nova aliança? Jesus Cristo vem, e agora eu e você não precisamos fazer mais nada. Cristo fez por nós, abriu o caminho que agora nos leva até Deus, amém? Glória a Deus! Não existe nada mais importante, isso é a base, isso é a aliança da graça. Tudo que você tenta conseguir agora com o seu merecimento, você está voltando para a lei agora. Tudo que você tenta conseguir agora com o seu esforço, você está querendo pegar a lei que não deu certo e quer agora você implantá-la na sua vida.
Então você, como crente, precisa ter essa base. Você precisa decidir na sua vida, de uma vez por todas, qual aliança você quer viver. Se é a aliança da lei, que você nunca vai conseguir fazer nada, você precisa decidir qual é a aliança que você quer viver. A aliança da lei, que você vai se esmurrar para tentar agradar a Deus e não vai conseguir. Ou se você vai viver na aliança da graça, que é a aliança que Cristo fez tudo por você. Deixa eu explicar o que é a graça. Eu só tenho que fazer isso para poder pregar, tá? Isso é só uma introdução para você entender a mensagem de hoje. O que é a graça? Vem cá. Sobe aqui. Pra você entender o que é a graça. A Ludmila queria tirar uma carteira de motorista. E ela pega o carro dela, e quando ela sai com o carro dela, ela bate no muro da minha casa. E aí eu olho o muro batido, e eu vou lá. Se eu chego para ela e falo assim, você vai ter que pagar o meu muro agora. Eu estou errado? Sim ou não? Hã? Não. Tem nada de errado. Isso é justiça. Parabéns. Se eu chego para a Ludmila e falo assim, Ludmila, você não vai precisar pagar meu muro. Você pode pegar e ir embora. Isso é o quê? Hã? Não entendi, perdão. Misericórdia, bondade. Fui bom com ela. Quebrou meu muro. Vou ficar no prejuízo. Mas pode ir embora. Isso não é graça, isso não é nada, isso é bondade. Agora, se eu chego para ela e falo assim, olha só, Ludmila, você não precisa pagar meu muro, eu vou consertar o seu carro, vou te ensinar a dirigir e vou pagar a sua carteira para você. Isso é o quê? Isso é graça. Entendeu o que é graça? Foi isso que Jesus fez por nós. Ele consertou o nosso muro, Ele consertou o nosso carro, Ele nos ensinou a dirigir, pagou a nossa carteira e ainda foi o instrutor lá que deu aos dias e fez a gente passar na prova. Então você precisa decidir se você quer viver na graça ou se você quer viver na lei. Porque o que mais tem hoje é crente vivendo na lei. O que mais tem hoje é crente vivendo debaixo da lei. A graça foi só para trazer o pecador. Depois está aqui, é um monte de lei para a pessoa. Então isso é a base do cristianismo. Quem é a graça? A graça agora se acertou no começo. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés e a graça veio por Jesus. Jesus é a graça. A graça não é um tópico que você prega uma vez na vida na igreja. A graça é o ponto central da igreja. Não existe mais nada. Você vai falar de oração, é graça. Você vai falar de libertação, é graça. Você vai falar de casais, é graça. Jesus é a graça de Deus que foi dada por nós. Ele fez todo o trabalho. E na cruz do Calvário ele falou assim, está consumado, Pai. Eu fiz tudo, não precisa fazer mais nada. Não tem mais nem um puxadinho para ninguém fazer. Eu concluí toda a obra que o Senhor me deu para fazer. Amém? Não tem mais nada que eu e você possamos fazer. Isso é graça. Se você acha que Deus vai te amar mais porque você está orando, você está lendo Bíblia, você está na lei. Se você acha que você é mais espiritual porque você subiu no monte, você está na lei. Porque você está achando que o seu merecimento vai fazer Deus gostar de você. Deus não gosta de você porque você é bom. Deus gosta de você porque Ele é bom. Deus não muda ali. Eu não consegui entrar na pregação. Vocês me perdoam pelo tempozinho. Deus não quebra aliança conosco porque Ele não fez aliança com você e comigo. Ah, Deus vai se cansar de mim e Ele vai se aborrecer comigo, vai me jogar no fogo do inferno porque eu vacilo demais. Não, Deus não fez aliança com você. Deus fez aliança com Jesus. Então, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. E Ele não pode quebrar aliança com Jesus, porque Jesus disse, está consumado, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Está entendido a base do cristianismo? Essa é a base do cristianismo. Tudo que você for pelo seu merecimento, você está na lei. Você saiu para trabalhar um mês inteiro, chegou no final do mês, você foi receber seu salário. Isso é o quê? Merecimento. Você mereceu. É dívida. O patrão tem que te pagar. Agora, você faltou o mês todo, você chega lá no serviço e fala assim, patrão, vim receber meu salário. Isso é o quê? Cara de pau. E o patrão te paga. Isso é o quê? Graça. Você tem que parar de viver o cristianismo pelo seu merecimento
ou pela graça. Porque toda vez que você quer viver o cristianismo pelo seu merecimento, você pega o sacrifício de Jesus e joga numa lata de lixo. Amém? Então, quando te procurarem agora e perguntar assim, qual é a base do cristianismo? Ou você está na lei ou você está na graça. Você decide a sua vida. Podia parar aqui, né? Mas essa é só a introdução, porque eu tenho uma coisa melhor do que graça para te falar. Aí você deveria falar assim, heresia. Porque não tem nada melhor que graça. Mas Pedro achou uma coisa melhor que graça. O que pode ser melhor que a graça? A graça multiplicada. Melhor do que a graça é a graça multiplicada. Olha só, nós sempre somos ensinados na igreja a pedir sabedoria, né? Peça sabedoria, e é correto pedir sabedoria, isso é muito bom. Por que às vezes tem problema de casais? Porque falta sabedoria. Porque tem algo dentro do casamento que eles não sabem, estão tendo problema. Por que tem problema financeiro? Porque as pessoas estão com falta de sabedoria numa área, então elas têm problemas financeiros, né? Por isso sabedoria é muito importante. Porém, sabedoria não é suficiente. Você precisa de algo muito maior do que sabedoria. Você precisa ter sabedoria. Você pode ter sabedoria para fazer um bom negócio. Você pode ter sabedoria para fazer um negócio. Você pode ser inteligente. Mas se você não estiver no lugar certo, na hora certa, isso vai ser inútil para você. Sabe? O segredo é estar no lugar certo e na hora certa. Somente Deus, sabe, que pode mudar circunstâncias em nossas vidas. Somente Deus pode trazer para nós aquilo que nós precisamos, que nós chamamos de favor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, colocasse aqui em Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Peça sabedoria a Deus. Peça todos os dias sabedoria a Deus, mas tem algo que é maior que sabedoria, é o favor de Deus, é a graça. Peça a Deus para que o favor de Deus esteja sobre a sua vida. Peça a Deus para que a graça de Deus seja multiplicada em sua vida. Sabe, às vezes você fala assim, não, mas a minha vida já está boa, mas existe uma graça multiplicada ainda para nossas vidas. Olha o que Pedro fala, graça e paz vos seja multiplicada. Tem uma coisa que é melhor que graça, é graça multiplicada. Pedro falou assim, graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Pedro está fazendo essa oração para a igreja, ele falou, sua vida está boa? Tá, mas deixa eu te falar, você pode melhorar. Existe uma graça multiplicada, o favor de Deus pode ser multiplicado, o favor de Deus pode ser aumentado na sua vida, o favor de Deus pode superabundar na sua vida. Pedro disse assim, que a graça, que a paz e a graça seja multiplicada. Mas pastor, como é que isso acontece? Como que eu posso multiplicar a paz e a graça na minha vida? O versículo responde, pelo pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Jesus é a graça, mas a maioria não desfruta da graça. Sabe por quê? Porque elas não têm pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Quanto mais nós conhecermos o amor e a sua obra, mais o favor de Deus vai ser multiplicado em nossas vidas. Irmão, quanto mais você conhecer Jesus, quanto mais você conhecer Deus, mais o favor dele, sabe, o texto fala, a paz de Deus é uma chave muito importante para nossas vidas, irmão. Olha, quando nós temos paz, a nossa casa prospera, quando nós temos paz, a nossa saúde prospera, quando nós temos paz, o nosso corpo prospera, quando nós temos paz, nós crescemos em tudo. Mas como podemos crescer em paz? E a palavra de Deus diz, crescer na paz e na graça do Senhor, através de conhecimento do Senhor Jesus. Sabe, a maneira de nós multiplicarmos a paz e o favor de Deus, não é orando mais, não é contribuindo mais, não é trabalhando mais na igreja. Pedro nos ensina que a maneira de nós termos o crescimento da paz e da graça é conhecendo Jesus.
é conhecendo o Pai, é conhecendo o nosso Senhor. É uma questão de ver Jesus. Você pode vir para a igreja e trabalhar o dia inteiro, mas você pode não ver Jesus. Você pode vir para a igreja e fazer um monte de coisa e não ver Jesus. Você pode ser membro da igreja, futebol clube, koinonia, e não ter nenhum relacionamento com Jesus. Você pode dizer que conhece a Bíblia toda, e não conhecer Jesus. O favor de Deus é uma coisa muito importante. A Bíblia diz que José foi levado cativo como escravo. Vocês conhecem a história dele? Mas o favor de Deus estava sobre a vida dele. Em apenas 1 hora, ele saiu de prisioneiro para governador do Egito. Porque o favor de Deus estabeleceu sobre a vida dele. Esther, a Bíblia diz que Deus achou favor diante do rei na vida dela. E ela foi levantada como rainha, uma camponesa escrava. Foi levantada como rainha porque Deus achou favor sobre a vida dela. Quando você está debaixo do favor de Deus, você pode realizar em 1 hora mais do que anos de trabalho na sua vida. Irmãos, eu estou te entregando um princípio importante dessa noite para a sua vida. A coisa mais importante que tem nas nossas vidas é o favor de Deus. É quando o favor de Deus é estabelecido sobre nós. Não se contente com o favor que você tem hoje. Como Pedro disse, o que você tem hoje, a graça e a paz, ela pode ser multiplicada na sua vida. Ela pode ser multiplicada a cada dia. Você não está precisando de dinheiro, pare bobeira. Não, pastor, eu estou precisando muito de dinheiro. Tá, não, você está precisando do favor de Deus. Porque se você tiver o favor de Deus sobre a sua vida, tudo vai abrir. Você está pensando que está precisando de conhecimento, de romper. Não, pastor, estou precisando de romper. Você não está precisando de romper, não. Você está precisando do favor de Deus na sua vida. Porque se você tiver o favor de Deus, você vai estar na hora certa, no lugar certo. E as portas de Deus vão abrir para a sua vida, irmão. Eu estou precisando fazer mais um curso, mais uma faculdade. Está nada, para de bobeira, está nada. Você está precisando do favor de Deus. Você que está em casa, está me ouvindo isso? É do favor de Deus que você está precisando. A graça é o favor de Deus. A igreja tem dispensado a graça. A graça é só para trazer o pecador. Vem como que você está, aceita Jesus que ele te aceita. Quando chega aqui, joga um monte de lei em cima do cara. A graça é o favor de Deus, é o que Ele fez por você, sem você merecer. A lei era você tentando fazer, mas não dava certo. Você não conseguiu. Mas a graça é o que Jesus fez, está consumado. Entra no descanso. A graça é o favor de Deus para mim, para você. E a boa notícia é que ele pode ser multiplicado. Quando, pastor? Quando o conhecimento de Cristo cresce em você. Tem pessoas dentro da igreja, aqui não tem não, mas só lá na Indonésia. Fica na igreja, mas não acontece nada de melhora na vida da pessoa. Casamento não melhora, finanças não melhora, relacionamento não melhora. Sabe por quê? Porque o favor não é expressado. E quando é que o favor é expressado? Quando você conhece mais Jesus. Quando você tem relacionamento. Um novo convertido é normal ele não conhecer Jesus, irmão. O novo convertido é normal ele não entender as coisas, os princípios de Jesus. Mas você que já está caminhando há muito tempo, a Bíblia diz que nós precisamos conhecer cada dia mais o Senhor. E aí você pergunta assim para mim, pastor, onde acontece esse crescimento, pastor? É aqui que o diabo entra. As pessoas acham que o crescimento acontece na mente. No tanto que você vai agora estudar e aprender de Deus. Não, irmão, o crescimento não acontece na mente, o crescimento acontece no nosso coração. Se o crescimento for apenas mental, sabe o que ele produz nas pessoas que têm conhecimento mental, Fabinho? Orgulho e soberba.
Quem tem conhecimento mental só cresce em orgulho e soberba. Começa a medir as pessoas, começa a achar que ela é mais certa que as pessoas, começa a achar que ela entende mais do que as pessoas. Quando o pastor manda abrir a Bíblia no versículo tal, ele fala, nem vou ouvir, porque eu já sei tudo disso já. Conhecimento mental, seminários, cursos, teologias, esse conhecimento mental só traz orgulho e soberba. Mas quando nós recebemos revelação no nosso espírito, de quem Jesus é, do que Ele fez por nós, de quem nós somos, para onde nós íamos, isso traz gratidão e traz vida. Tem crente que não consegue nem adorar a Deus na igreja, porque ele acha que não vai, já sei tudo isso aí já. Irmãos, tem 30 e poucos anos que eu aceitei Jesus. Toda semana, todo dia para mim é o primeiro dia. Porque todo dia eu lembro da onde Jesus me tirou. Eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço do que Deus fez por mim. Muitos da igreja se tornam igual aqueles discípulos. Eles esquecem do que Jesus fez por eles. Quando a mulher vai adorar, fala assim, para que esse desperdício? Para que tudo isso? Você nunca deve esquecer que o crescimento, a revelação vem no seu espírito. Mas Pedro disse assim, que existe uma graça multiplicada. Quando existe uma graça multiplicada, nós aprendemos que existe uma porção dobrada. Fala assim comigo, porção dobrada. Quantos aqui querem a porção dobrada de Deus na sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem ministrado em meu coração algo grande para esse povo, Deus. Pai, a graça é libertadora, Senhor Deus. A graça, Senhor Deus, pode nos levar a lugares que nós nunca fomos, ó Pai. Deus, nessa noite, Pai, nós rejeitamos todo o merecimento humano aqui, Senhor. Nós rejeitamos aqui, Senhor Deus, tudo aquilo que o homem acha que pode fazer. Nós queremos o Teu favor dobrado, Pai. Nós queremos a Tua porção dobrada, Senhor Deus. Nós queremos estar no lugar certo, na hora certa, Pai. Nós queremos um coração humilde, Senhor. Nós queremos um coração, Senhor Deus, cheio de gratidão pelo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Deus, eu oro pela Tua igreja nessa noite. Libera uma porção dobrada sobre a Tua igreja. Libera uma porção dobrada sobre a Tua igreja, Senhor. Fala assim, eu recebo. Deixa eu te contar um exemplo de graça multiplicada na Bíblia. Quando nós falamos de porção dobrada, nós olhamos para a experiência de Eliseu, que recebeu a porção dobrada de Elias. Um favor dobrado. Elias era o profeta, e eu gosto sempre de contar tudo certinho, porque nós temos muitos novos convertidos, que às vezes a gente conta o óbvio da Bíblia, mas ele é óbvio para quem está há muito tempo na igreja. Para quem está chegando e tem que conhecer todas essas páginas, não é tão óbvio. Mas Elias era o profeta do momento. E Elias nos remete a João Batista. Elias era o profeta lá do Velho Testamento. E quando nós falamos de Elias, nós nos arremetemos para o Novo Testamento, João Batista. E Elias tinha um discípulo chamado Eliseu. E Eliseu tipifica o Senhor Jesus. Elias apontava para João Batista e Eliseu apontava para o Senhor Jesus. O nome Eliseu em hebraico é Deus é salvação. Semelhante o nome de Jesus, Jeová é salvação. Todos os milagres de Eliseu, se você for ler lá, são 14 milagres, exceto um, foram milagres de graça. Todos os milagres de Eliseu foram milagres de graça. Todos os milagres de Jesus foram milagres de graças, exceto um, quando ele amaldiçoou a figueira.
Então Eliseu aponta para Jesus. Por outro lado, todos os milagres que Elias fez apontava para juízo. Igualzinho João Batista quando chegou pregando. Primeiro milagre de Elias já chegou dando decreto 3 anos sem chuva. O negócio ficou tão feio que o rei fez sopa de graveto para não morrer de fome. O rei. Então todos os milagres de Elias eram apontados para juízo. Elias tipifica juízo, enquanto Eliseu tipifica a graça do Senhor Jesus. Elias tipifica a aliança da lei. E Eliseu tipifica a aliança da graça, a base da nossa vida cristã. E assim como João Batista precedeu o Senhor Jesus, assim como João Batista veio antes do Senhor Jesus, apontando o caminho, Elias veio antes de Eliseu. Elias foi um profeta que viveu no asceticismo, viveu isolado no deserto. A Bíblia diz que ele viveu vestido de peles de camelo, com cabelos longos, exatamente igual João Batista. Eliseu, ao contrário, ele era um profeta visível. A Bíblia diz que ele ministrou entre os leprosos, viúvas e soldados. Então, estou te dando esses 2 cenários para você entender. Elias tipificava a lei, Eliseu tipificava a graça. Todos os milagres de Elias eram milagres de juízo. Todos os milagres de Eliseu eram milagres de graça, exceto um. Mesma coisa com Jesus. Agora entenda, a palavra de Deus diz que Eliseu teve porção dobrada de Elias. Entenda isso. A pergunta é, como que isso aconteceu? Então eu vou te contar essa história rapidinho. Eu sei que tem várias interpretações, porém eu quero te levar a entender na representação das 2 alianças nessa noite, da graça e da lei. E como Eliseu teve porção dobrada, e hoje na nova aliança nós também podemos ter essa bênção dobrada. Hoje nós podemos ter o favor e a unção de Deus a partir dessa noite, através dessa história, amém, amado? Então eu queria que você acompanhasse essa história em 2 Reis, capítulo 2, verso 8 e 9. É rapidinho para você entender. 2 Reis, capítulo 2, 8 e 9. Elias era o profeta, Eliseu era seu discípulo, os 2 estavam andando juntos. E Elias disse assim: então Elias pegou a sua capa, dobrou e bateu nas águas. Uau, presta bem, olha o nível do profeta, irmão. Tirou a capa dele, bateu na água, a água abriu. Você andando com um cara desse. As quais se dividiram, e os 2 atravessaram em terra seca. Depois que passaram, Elias disse para Eliseu: pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. Elias sabia que ele já iria embora. E ele chega para o profeta, o discípulo dele, e fala assim: pede o que você quiser, que eu já estou indo embora. E Eliseu disse: peço porção dobrada do teu espírito. Uau! Que história! Você consegue imaginar isso? Tem que viajar na Bíblia, irmão. Os caras andando juntos há um tempão. Acho que ele fala assim: ó, Eliseu, estou perto de ir embora. E aí ele vai lá e pega a capa, divide o rio. Igual passar em cima da ponte, né? Coisa básica. Passa em terra seca, vai para o outro lado e fala assim: Eliseu, pede-me o que tu quiseres, que eu estou para ir embora. E a Bíblia disse que Eliseu pediu porção dobrada. Ele podia pedir o que ele quisesse. Você sabe o que é o que ele quiser? Se ele tivesse pedido assim: eu quero ir para o século 21, quero estar lá em 2020, Elias ia ter que dar um jeito, irmão. Eu quero ir para a lua. Quando fala para mim pedir o que quiser, minha cabeça voa, é o que quiser.
Até me veio uma piada dos 3 amigos, né? Não vou nem contar agora, não. Depois você pagar aquele franguinho hoje, eu te conto lá. Que acharam um gênio, né? E aí, Eliseu vira para ele e fala assim: me dá a porção dobrada do teu espírito. A Bíblia diz que Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Como que isso aconteceu? Fala assim, pastor, fala para mim, como isso aconteceu, que eu também quero, porção dobrada, para a minha vida. Aqui, se você está aqui nesse culto hoje só para me ver, você vai receber nada. Você vai sair daqui com um cafezinho na barriga que você tomou ali fora, uma balinha de maracujá que você chupou e vai embora. Agora, se você veio aqui para receber alguma coisa de Deus, entenda o que Deus está querendo te passar nessa noite. Talvez você ache que a sua vidinha está boa, Deus está querendo te levar para um nível maior. Um nível muito maior. Agora, continua lendo a história agora. Verso 10 e 12. Antes de botar o verso 10 e 12, bota aqui não. Lembra quando Pedro fez a oração lá no começo? Ele falou assim, paz e graça seja multiplicada em vossas vidas, pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus. Por ver Jesus. Quanto mais você vê Jesus, mais você tem paz e graça multiplicada. Amém? Agora vamos para o texto aqui, verso 8 e 9. Você que está nos visitando aqui nessa noite, é sempre assim, tá, gente? Eu gosto de contar história, eu não gosto de ficar pregando muito não, tá? Verso 8. Verso 10, né? Elias respondeu, pediste algo muito difícil. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim se fará, porém se não vires, assim não fará. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo separou um outro. Elias subiu no céu num redemoinho. Elias falou assim, você me pediu coisa dura demais, mas deixa eu te falar, se você me vir quando eu subir, você vai receber. Se você não vir, você não vai receber. Qual é a oração de Pedro lá na frente, da graça e a paz? Se você vê Jesus, você tem unção dobrada. A Bíblia está toda ligada. A Bíblia está toda ligada. Tudo é uma questão de ver Cristo também. Se me vires quando eu for tomado de ti, assim fará. Você pode estar aqui na igreja e olhando para mim. Você pode estar aqui na igreja e perdendo seu tempo olhando para mim, quando o Senhor está passando aqui dizendo assim, se você me vê também, eu vou fazer na sua vida. Isso aqui não é Monteiro Lobato não, isso aqui não é teatro não, isso aqui não é história de carochinha não, isso aqui é a Bíblia, e a Bíblia que está lá no Velho Testamento dizendo que se ele visse, ele receberia, ela está no Novo Testamento, Paulo de Pedro dizendo assim, que a paz e a graça vos seja multiplicada, quando veres o Senhor Jesus. É tudo uma questão de ver. Tem gente que vem aqui na igreja e vê as paredes pretas, vê a iluminação. Tem gente que vem aqui na igreja e vê o rapaz tocando. Tem gente que vem aqui na igreja um monte de coisa, mas não vê Jesus. Perdeu o seu tempo. Podia ter ficado em casa dormindo. Tudo é uma questão de ver Cristo. Se os nossos olhos se abrem, podemos ver e receber a bênção de Deus. Ver Cristo glorificado e receber a unção são as coisas que caminham junto. Enquanto você não ver Cristo glorificado, nós cantamos aqui, vem para cá, Edu, pega o violão, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Nós cantamos aqui, exaltado, seja exaltado. A letra está passando ali, o ministro de louvor está cantando, mas olha aqui, você tem que estar com seus olhos fechados, vendo Cristo glorificado no trono dele, vendo Cristo reinando, vendo Cristo sendo exaltado. Você pode estar aqui nessa noite e não está vendo nada, mas você pode estar aqui nessa noite vendo Cristo, sabe, a obra de Deus sendo realizada, e o favor de Deus vindo sobre a sua vida, e a graça de Deus vindo sobre a sua vida, e um dia na casa de Deus vai valer mais do que 1000 que você tiver em outros lugares. Aleluia. Tudo é questão de ver Cristo glorificado, para que a nossa unção seja dobrada. Agora, presta atenção agora, deixa eu te falar. Presta atenção agora, presta atenção, já estou terminando a palavra. A história continua, né?
A história continua. E qual foi o clamor de Eliseu quando viu Elias subindo? Né? Quando o carro de fogo, imagina, irmão, a água abre, tudo normal para eles, né? As coisas, né? Cara, vou passar por rio ali, não tem ponte não, peraí. Aí continua conversando, né? Ó, o negócio é o seguinte, o que você está querendo? Está andando comigo há muito tempo, ó, eu quero, né? Vou embora, pede-me o que você quiser. Pô, me dá porção dobrada. Pô, porção dobrada, o cara era o profeta, irmão, o Elias era o profeta. A coisa dura pediu, mas não tem problema não. Se você me vir subindo, você vai receber. Daqui a pouco desce um carro de fogo. Oh, meu Deus, a gente acha que nós é crente. Aí desce um carro de fogo. O cara sobe no carro de fogo, né? E aí o cara vai embora. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, o carro de fogo, os cavalos de fogo se separou um do outro. E Elias subiu no redemoinho. Verso 12. Vendo isso, Eliseu gritou: meu pai, meu pai. Olha a chave aí, irmão. Meu pai é tradução portuguesa, né? Quando o carro de fogo subiu, ele falou assim: Abba, Abba. Esse é exatamente o clamor que o Espírito coloca em nossos corações hoje. Romanos 8, 15 e 16. Esse é o clamor dos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebemos um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai, aleluia. Oh, meu Deus, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o segredo da porção dobrada, meu amado. Olha Gálatas 4, 6. Você está achando que porção dobrada você vai receber no monte? Você está achando que porção dobrada você vai receber porque você ora muito, porque você lê muito Bíblia? Te enganaram, irmão. Porção dobrada está aqui o segredo, Gálatas 4, 6. E porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o seu Espírito que clama: Abba, Pai. Qual foi a primeira palavra que Eliseu falou quando o profeta subiu? Abba, Pai. Qual é a palavra que queima no nosso coração, porque agora nós somos filhos? Abba, Pai. Qual foi o segredo que Eliseu teve que para receber? Ver Jesus. Qual é o segredo que nós temos que ver hoje? Ver o nosso Pai, aleluia. Escute isso, o sinal que Eliseu recebeu foi o fato dele ter chamado Abba, Pai. Porque até então tinha chegado com o redemoinho, tinha ido embora, mas cadê a porção? Quando ele disse Abba, Pai. E nós também clamamos Abba, porque recebemos o Espírito de filhos, amém? Irmão, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que clamar por Abba. Paizinho querido, Paizinho amado. Agora presta atenção, tinha uma lei em Israel, que o filho primogênito mais velho recebia a porção dobrada de tudo. Por ele nascer primeiro, por ele ser o homem da casa, toda a herança quando dividia, ele recebia o dobro de tudo. O segundo filho recebia 1, ele recebia 2. Tudo dele era dobrado, porque ele era o primogênito, amém? Amém? Agora olha só o que a Bíblia diz de você. Hebreus capítulo 12, verso 23. Aleluia. Isso é um direito seu. A igreja dos primogênitos, registrada nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Aonde está a igreja dos primogênitos aqui? Diga amém. Nós somos a igreja dos primogênitos, aleluia. Nós temos o direito de porção dobrada em nossas vidas. Eu não estou falando algo aqui que se você se esforçar, não.
Eu não estou falando algo aqui que se você se merecer, não. Eu estou dizendo aqui que é algo de direito seu. Porção dobrada, favor de Deus na sua vida. Toda igreja tem o direito de herdar uma medida maior. Pare de se contentar com a vida que você tem levado espiritual. Pare de se contentar com a vida que você tem levado de intimidade com Deus. Para de se contentar com o conhecimento que você tem tido espiritual de Deus. Para de se contentar com o nível do seu casamento. Para de se contentar com o nível do seu trabalho. Deus tem uma porção dobrada para você. Tudo isso, Eliseu recebeu quando ele clamou, Abba, Pai. Eu estou costurando uma coxa de retalho aqui para você entender. Deus tem inúmeros nomes. Deus era chamado de vários nomes. Os judeus conheciam Deus de vários nomes. Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová tinha vários nomes. Mas quando Jesus veio na terra, Ele veio revelar um nome que ninguém conhecia. Quando Jesus veio na terra, Ele veio revelar um nome que os judeus não conheciam. Quando Jesus veio na terra, Ele veio revelar o nome de Pai. Eles conheciam Jeová Jiré, eles conheciam Jeová Rafá, eles conheciam todos os Jeová, mas eles não conheciam o Jeová Abba. Quando Jesus fala Abba, esse cara está se achando que ele é filho. Essa é a maior verdade. Depois que você entender a base do cristianismo, de qual lei você está, você precisa entender que essa é a maior verdade que existe na Bíblia. Deus é o seu Pai. Oh, se a igreja entendesse que Deus é o Pai dela. A única vez que Jesus chamou Deus de Deus, foi no Calvário. Todo momento Jesus chamava Deus de Pai. A única vez foi quando ele estava no Calvário morrendo, quando ele disse assim, Deus meu, por que você me desamparou? Porque ele estava na cruz com todos os nossos pecados. E ali ele provou a separação do Pai. Ele andava intimamente com o Pai, ali ele estava separado, e ele falou, Deus meu, esse foi o seu clamor na cruz. Sabe para quê? Sabe por que Jesus clamou isso na cruz? Para que eu e você hoje possamos chamar Ele de Pai. Para de ser crente de igreja, para de ser crente de denominação. Seja filho de Deus aonde você estiver. Isso aqui não é time de futebol, que eu torço para um, que eu torço para outro. Isso aqui custou o sangue de Jesus, para você se tornar filho, não membro de uma igreja. Eu sou da igreja tal, igreja tal, parede, estrutura, nome, estou me lixando para isso. Que Deus quer que você tenha a revelação que você é filho. Filho tem direito à porção dobrada. Filho tem direito à unção dobrada. Foi esse o clamor que Jesus teve na cruz, Deus meu, para que eu e você pudéssemos chamar Ele de Pai. Agora escute isso agora, se toda vez que você vai diante de Deus, você só chama Ele de Deus me abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo, não é de admirar que você não consiga sentir o amor dEle. Não é de admirar que a fé não é liberada em seu coração. Irmãos, é diferente quando você perde o seu pai. Você acha que o Danilo, meu filho, precisa ficar fazendo rodeio para vir me pedir alguma coisa? O Ícaro e o Igor faz rodeio para te pedir alguma coisa? Para abrir a geladeira? Para deitar na cama? Você acha que filho precisa fazer rodeio? Pai, eu estou aqui, morrendo de fome. Arabachuricanto, arabasneia. Oh, meu papai, me libera um almoço. O cara já chega dentro de casa e fala assim, mãe, está pronto? O que tem para comer hoje?
Para de tratar Deus como alguém longe. Ele é seu Pai. A fé é liberada no seu coração quando você entende que você está se relacionando com o Pai. Sabe, quando você diz Pai, o Espírito enche o seu coração de amor e de fé. A Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Imagina o nosso Pai de amor não nos dará todas as coisas. O Senhor não clamou na cruz, Deus meu, para que você possa clamar hoje, Pai, Deus, me abençoa, se o Senhor quiser, se for a tua vontade. Não! Quando você clama Pai, você está assumindo uma posição de herdeiro, você está assumindo uma posição de filho. Somente o filho tem posse, a promessa, a herança. Vocês estão aí, amém? E eu quero encerrar nessa noite com o texto de Jeremias. Olha o que o Senhor respondeu para Jeremias, capítulo 3, verso 19. Fica de pé, a gente já vai encerrar. Existe uma graça multiplicada para os filhos. Não é para quem faz 7 dias de campanha, para quem faz 7 dias de não sei o quê. Jesus falou, olha o texto de Deus falando para Jeremias. Pensei como te incluiria entre os filhos e te daria a terra desejável, a mais bela herança das nações. Deus falou assim, eu fiquei planejando como te colocaria como filho, porque eu tenho o plano de te dar a terra, eu tenho o plano de te dar a herança, a mais bela herança das nações. Também pensei que me chamaria de meu Pai, e que nunca se afastaria de mim. Aleluia. Uau! Deus projetou maravilhas para os seus filhos, porque Ele é bom, e que a gente nunca se afaste dEle, nunca se desviaria dEle. Deixa eu te falar nessa noite, amado, porção dobrada, graça multiplicada, não é algo que você vai merecer pelo tempo de ser crente, não, é algo que faz parte da família. Deus está colocando no teu coração nessa noite um desejo de crescer, irmão. Sabe, de ter uma porção dobrada na sua vida. Mas quando você ver Jesus, quando você clamar a Deus de Pai, tem um monte de crente na igreja, porque estão na igreja, porque estão com medo do inferno. Não tem nada mais triste, deplorável, do que um cristão dentro da igreja com medo do inferno. Não, eu estou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Isso é ridículo, isso não combina. Cristo não te trouxe para a igreja porque você ficar com medo do inferno, não. Cristo te trouxe para a igreja porque Ele te fez filho agora. Você foi adotado. Você agora tem a natureza de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você agora está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você agora é da família. Você tem o DNA de Deus rodando dentro de você. Você tem agora Jesus Cristo te escondendo, te cobrindo a sua vida. Você agora faz parte da família. O que se espera de um filho é que ele tenha relacionamento com seu pai. O que se espera de um filho é que ele deite no colo do seu pai. O que se espera de um filho é que ele fale palavras de amor para o seu pai, é que ele busque intimidade com seu pai. Igreja não é lugar de pessoas para buscar bênção, sabe por quê? Porque você já é abençoado. Igreja não é lugar de pessoas com medo do inferno, sabe por quê? Porque você já foi tirado do inferno. Igreja não é lugar de pessoas para receber um casamento, não, sabe por quê? Porque Deus já te deu o melhor de todos os casamentos, que é com Jesus Cristo. Igreja é lugar de relacionamento com Deus, de conhecer Jesus, de ver Jesus, de ter intimidade com Jesus. Fora isso, você está perdendo o seu tempo aqui dentro. Igreja não é lugar de fazer coisas. Igreja não é lugar de ministérios. Igreja não é lugar de quem canta. Igreja não é lugar de quem prega. Igreja não é lugar de quem trabalha. Igreja é lugar de filhos que se relacionam com o Pai.
Você não precisa de um cargo para se relacionar com Deus. Você não precisa de uma função para se relacionar com Deus. Você só precisa de uma revelação que você é filho. Eu não faço nada nessa igreja. Ei, para que fazer? Eu queria era ficar deitado aqui nos pés de Jesus o tempo todo. Eu não faço nada. Você não faz, sabe por quê? Porque você não conhece o Pai, que é Deus. Porque a maior coisa que Deus busca não é pessoas trabalhando para Ele, é adoradores, é pessoas que se deitam aos pés de Jesus, que conhecem Jesus, que conhecem o que Cristo fez por você. Você quer com unção dobrada na sua vida? Vai buscar a Deus, vai entender quem é Pai. Quando nós clamamos Pai, nós estamos assumindo a posição de herdeiros. Isso é graça multiplicada. Isso é favor multiplicado. Pastor, o ano está acabando, eu não fiz nada. No ano de 2023, o senhor pode contar comigo, pastor, que no ano de 2023 eu vou ajudar com os servos, eu vou ajudar com as crianças. Ei, ninguém está precisando de escravo aqui não. Ninguém está precisando de trabalhador aqui não. A gente não faz isso porque está precisando não. A gente faz isso porque nós queremos ver o reino de Deus crescer. Nós estamos atrás de adoradores. Nós estamos atrás de pessoas que têm intimidade com Deus, que amam a Deus, que conhecem a sua identidade de filho, que não são levados pelos ventos de doutrina, que não são levados por heresias, pessoas que hoje estão bem, amanhã está mal. Não, isso é para neném, isso é para criancinha que está ali de quantos meses, o Gael? 8 meses, está gritando na hora que o pastor está pregando. Isso é criança que faz, criança que toma leite. Deus está procurando trabalhadores, não. Deus está procurando filhos. Pastor, estou aqui na igreja há tanto tempo, sou dizimista, sou ofertante, sou da oração, mas as coisas não acontecem na minha vida, pastor. Isso não tem aqui, porque está sendo gravado, isso vai para tudo quanto é lugar. Só tem lá na Indonésia isso, lá na Moçambique, aqui não tem ninguém assim. Não acontece nada na minha vida. Estou aqui colocando a minha vida, sabe por que não acontece? Porque a bênção de Deus não é para meninos, a bênção de Deus é para quem é maduro. Você não vai dar o seu carro para uma criança dirigir, porque ele não tem maturidade. Deus não vai liberar as riquezas dele sobre criança. Criança bebe leite, faz cocô e dorme. Não é porque você dá dízimo que você vai ser abençoado. Não é porque você é de uma igreja que você vai ser abençoado. Não é porque você canta na igreja que você vai ser abençoado. Não é porque você é do teatro da igreja. Não é porque você cuida das crianças. Não é porque você é o pastor da igreja que você vai ser abençoado. Não, a bênção são para os maduros, para quem tem maturidade espiritual. E qual é a maior maturidade espiritual? Conhecer Jesus e Deus como Pai. Feche os seus olhos nessa noite. Se você está atrás de porção dobrada, Deus está atrás de maturidade. Feche os seus olhos nessa noite. Olha a Deus. Deus, oh, me amadurece, Senhor. Deus está aqui nessa noite. Peça a graça multiplicada na sua vida. Peça o favor de Deus. E um dia Deus pode mudar a sua vida.
Você é da família, da igreja dos primogênitos. Deus pensa de você é o que te define. Ele pensa que você é filho, você é herdeiro. Oh, veja Ele nessa noite. Abra os seus olhos e veja Jesus aqui nessa noite. Levante as suas mãos e adore. Paizinho amado, eu pertenço a ti. Chame Ele de Pai, chame Ele de Pai, chame Ele de Pai. Oh, Paizinho, conte pra Ele a sua história. Conte pra Ele a sua história. Oh, se você ouvi-lo te clamar, Pai, Ele vai te ouvir. Ele vai te abençoar. Oh, conte pra Ele, conte pra Ele. Ai, Pai, Tu és tão maravilhoso. Tu és tão maravilhoso. Tu és tão maravilhoso, Pai. Fale para Ele os seus sonhos. Fale para Ele o que você tem desejado crescer. Veja o Senhor nessa noite. Cresça, seja maduro. Aleluia. Coloque a mão no teu coração, quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Tu és o nosso Pai. Não somos mais escravos, somos filhos, ó Pai. Somos filhos do Senhor. Somos da família de Deus, ó Pai. O Espírito clama dentro de nós, Abba, Pai. Deus, Paulo orava para que a igreja tivesse espírito de sabedoria, de revelação, que os seus olhos fossem abertos e eles entendessem o poder de Deus. Abra os nossos olhos nessa noite, queremos te ver, Jesus, queremos te ver, Pai. Traz espírito de revelação, queremos entender que Tu és Pai, Tu és Pai. Tu és Pai da nossa vida, Senhor, da nossa alma. Pai, libera sobre a Tua igreja nessa noite, Deus, sabedoria, mas libera o Teu favor, Pai. O favor da graça multiplicada, o favor da paz multiplicada, Senhor. Pai, nós oramos nessa noite por todos os lares que estão aqui representados. Que a revelação do Senhor entre nesses corações e transforme essas histórias. Transforme essa vida deles, ó Pai. Nós possamos viver, como diz o apóstolo Paulo em
possamos reinar em vida aqui na terra, Senhor, possamos reinar em vida aqui na terra. Nós liberamos essa palavra sobre essa igreja, nunca mais seremos o mesmo. Aqueles que estão aqui, muitos que estão em casa agora vendo essa palavra, nós liberamos essa palavra para eles. Alcance os seus lares aqui nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Aleluia. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor bem forte nessa noite. Fale: Pai, eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu te amo. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu te amo. Te amo. Ninguém vai te tirar das mãos do Senhor. Você pertence a Ele. Ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. Ninguém pode te tirar das mãos do Senhor.